again! Rui Ventura aqui. Agora a gente vai ter um vídeo bem interessante sobre pronomes. Na verdade a gente vai ter alguns vídeos sobre pronomes, como você já deve ter visto. Esse aqui a gente vai tratar dos pronomes pessoais que são usados como sujeito e os que são usados como objeto. Sim, há uma diferença entre eles. Assim como no português, nós temos eu, aí nós temos me, mim, comigo, tu, te, ti, contigo. E aí vai. Em inglês nós também temos, é um pouquinho mais simples. Não, mentira. Não é um pouquinho mais simples, é muito mais simples. Então, a gente vai fazer esse videozinho aqui, é um videozinho que vai ser curto, para que você compreenda bem a diferença entre os dois e quando usar cada um deles, tá ok? Mas vamos começar do início. Eu não sei quem é você que está assistindo meu vídeo, eu não sei se você tem um bom conhecimento de gramática já, ou se você não tem, isso língua portuguesa, tá? Então, para te mostrar esse ponto gramatical, eu vou ter que fazer uma repassada ali bem básica, bem superficial em português, para a gente rever o que é o sujeito e o que é o objeto. Maravilha? Então, bora lá, vamos começar. Tem aqui duas frases. O Paulo trabalhou com a Ana e eu tenho o cachorro correu atrás do Joãozinho. Primeira coisa que a gente vai fazer numa frase é o quê? Descobrir onde é que está o verbo. Cadê o verbo ali na primeira frase? É o verbo trabalhar. Então, trabalhou. Esse é o verbo. Agora, eu vou fazer duas perguntas para ele para descobrir quem é o sujeito e quem é o objeto. Eu vou perguntar assim, ó, quem trabalhou foi o Paulo. Então, o Paulo, ele é o meu sujeito. Agora, trabalhou com quem? Trabalhou com a Ana. Então, a Ana, na minha segunda pergunta, é o objeto. E joia, já descobri quem é o sujeito e quem é o objeto. Na segunda frase, o cachorro correu atrás do Joãozinho. Cadê o verbo da frase? O verbo é o correr. Correu. Então vamos lá, vamos fazer as perguntas para o verbo. Bom, quem correu? Foi o Joãozinho? Não, não foi o Joãozinho. Quem correu foi o cachorro. Então, nesse caso, o cachorro ele é o sujeito da frase. Agora, correu atrás de quem? Correu atrás do Joãozinho. Então, o Joãozinho ele é o nosso objeto. Objeto. Joia. Bom, tendo esses dois exemplos aqui, a gente começa a entender o seguinte. O sujeito é quem está performando a ação. E o objeto é aquele que está sofrendo a ação ou aquele a qual a ação está de alguma forma relacionada. Joia? Maravilha. Então agora a gente vai pensar o que a gente pode fazer com essas frases, porque eu não tenho pronomes nessas frases. Eu tenho nomes, certo? Tenho o Paulo, tenho a Ana, tenho o Joãozinho e tenho ali o substantivo, né, o cachorro. A minha pergunta é, se eu quiser substituir por pronomes, quais seriam esses pronomes? Vamos lá então? Primeiro ali, Paulo trabalhou com Ana. Joia. Gente, eu estou falando em português, não é inglês, tá? É só uma recapada rápida no teu português aqui para facilitar a compreensão do negócio no inglês. Então, o sujeito da frase é o Paulo. Paulo é ela? Não, quer dizer, não sei, né? Mas vai que é. Bom, fora qualquer brincadeira, Paulo é ele. E a Ana é ela. Muito bom. Na segunda frase nós temos o cachorro correu atrás do Joãozinho. O cachorro é ela ou o cachorro é ele? Bom, o cachorro é masculino, então é ele. Então nós temos aqui ele. Correu atrás do Joãozinho. O Joãozinho também é masculino. O Joãozinho é ele. Joia, maravilha. Bom, agora o que eu vou fazer é o seguinte, para a gente começar a entender o conteúdo, vamos transformar esse ele, ela, ele e ele em inglês. Como é que ficaria isso? Ficaria da seguinte maneira. Ele, he. Ela, she. Mas aqui é o objeto, então não é she. Então aqui vai ser her. O cachorro é ele, vai ser he? Não, porque em português nós temos isso, né? Nós temos o João é ele, a Ana é ela, o cachorro é ele, a cadela é ela, o lápis é ele, a lapiseira é ela, o carro é ele, a lousa é ela e assim por diante. Em inglês não, em inglês nós temos he para ele, figura, she para ela, pessoa, né? Figura pessoa. Agora, para objetos e coisas, animais, a gente usa o it.
Então, esse ele, na verdade, em inglês, ele vai se tornar o it. Correu atrás de quem? Correu atrás de Joãozinho. Ah, ele eu já sei que é he. Mas esse he é de sujeito. O he de objeto, ele vai ser o him. Tranquilo? Então eu quero que você faça o seguinte agora. Dá um print nessa tela para você estudar depois. Ou depois você volta, aperta o pause e estuda. Que eu vou apagar tudo para explicar outra coisa. Colocar as frases em inglês ali agora. Apaga tudo. Muito bom. Good. Então, Paulo trabalhou com Ana. Então eu posso colocar ele trabalhou com ela, certo? E se eu quisesse colocar isso em inglês, que é o nosso foco aqui, he worked with her. Muito bom. Para você que entende um pouquinho de inglês e está assistindo esse vídeo, na verdade essa frase aqui teria que ser um present perfect, que é um tempo um pouquinho mais complexo. Eu não vou colocar só para facilitar aqui, tá joia? Na segunda frase, o cachorro correu atrás do Joãozinho, então eu tenho aqui, ó, ele correu atrás dele. Certo? Aqui a gente tem a junção da preposição mais ele, então de ele, dele. Se eu fosse colocar em inglês, it ran after him. E aqui nós temos então 4 exemplos de pronomes em inglês, 2 que são pronomes de sujeito e 2 são pronomes usados como objeto, certo? Então vamos lá, vamos começar então estudando os pronomes usados como sujeito. São eles I, you, he, she, it, we, you e they, equivalentes aos nossos eu, você ou tu, ele, ela, ele ou ela, né? Acabei de explicar, em inglês a gente tem esse pronome a mais aqui. Aí nós temos nós temos vocês e nós temos eles ou elas, certo? Maravilha. A mesma divisão que temos no português, temos no inglês. Aqui nós temos assim, ó. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular, I. Segunda pessoa do singular, you. Terceira pessoa do singular, he, she, it. Bom, aí nós temos as pessoas do plural. Então nós temos o we, que é a primeira pessoa do plural. Nós temos o you, que é a segunda pessoa do plural. E nós temos they, que é a terceira pessoa do plural. Lembrando que nós é, como fala? O plural de eu. Vocês, de você. They é o plural de he, she ou it. Tá? They pode ser usado para eles, homens, elas, mulheres, eles, cães, ele, o cão, ele, homem, ela, mulher, tudo no mesmo balaio. A gente engloba tudo dentro do they, tá ok? E esses aqui são os pronomes que a gente usa como sujeito na frase, ok? Beautiful. Vamos embora, vamos adiante então? Olha só. Eles vão fazer o que na frase? Eles vão substituir o nome ou substituir um substantivo que esteja ali como sujeito na frase. A primeira frase diz ali, Paulo is my best friend. Então, tá aqui o verbo é. Quem é? Paulo. Então eu vou substituir esse Paulo por he. Certo? Aqui, ó, ele. Segunda frase temos o seguinte, Selma works hard to make ends meet. Quem é que trabalha duro? Não é a Selma? A Selma é ela, é she. Good. Na última, the bird sings loud in the morning. Então o pássaro canta alto de manhã, ele canta alto. Quem faz isso é o bird. E agora o pássaro não é he, lembra? O pássaro é it.
Então nós temos aqui he, she, it como sujeitos, ok? Vamos à próxima lá. Matt and I are working harder than last year. Nós estamos trabalhando mais duro do que no passado. Então estamos trabalhando. Quem? Matt and I. Agora é importante entender que o Matt e eu, quando eu tenho mais de uma pessoa e eu me incluo, torna-se nós. Então aqui eu vou substituir por we are working harder than last year. Joia? Na segunda, you and Jack just finished university. Bom, you and Jack, você e o Jack. Ou seja, você e outra pessoa são vocês. Se é você e eu, somos nós. Mas se eu não estou incluso, você e mais um, aí são vocês. Então eu vou colocar só you. Ah, Rui, mas tem duas pessoas, você só repetiu you. Vamos lembrar o seguinte. O you, ele é tanto plural quanto singular, a mesma palavra. Joia? Vamos lá. E a última, Philip and Maggie arrived late for the class. O Philip e a Maggie chegaram tarde para a aula. Então, o Philip e a Maggie são duas pessoas que não incluem você, então não são vocês. São duas pessoas onde eu não me incluo, então não somos nós. São duas pessoas, então são eles. E esse eles em inglês é o they. Lembra que eu falei? O they, ele pode ser o plural de 2 homens, 3 homens, ou seja, o número maior que 2, homens ou mulheres, ou animais, ou coisas, ou mistureba, né? E aqui o caso é bem mistureba. É um homem e uma mulher. Então eu não vou colocar nem o he, nem o she. Aliás, até poderia. He and she, mas ficaria muito abjeto, muito estranho, muito esquisito. Então, they arrived late for the class. Acabou, tá aí o sujeito da frase. Ok? Dando continuidade, vamos ao pronome usado como objeto. Então a gente tem o I e para objeto nós temos o me. Nós temos o you e como objeto é a mesma coisa. Deixa eu só situar você. Lá quando a gente tinha I, eu, you, você, he, ele, him, ela. Agora vamos ver se você lembra disso. Me, mim, comigo. You, te, contigo. Você também. Him, o, a, os, e assim por diante. Porque é dele, refere-se a ele, depende do verbo que vai estar. Então é essa bagunça. Então aquele monte de coisa, mim, comigo, te, contigo, você, si, consigo, o, a, os, aquela coisa nada toda, esquece isso. Em inglês é fácil, tem uma para cada um. Morreu. Me, you, him, her, it, us, you e them. Acabou. Então, esses são os pronomes que a gente vai usar como objeto na frase. Me, usado no sentido de I. You é a mesma coisa. Him para he. Her para she. It é a mesma coisa. Us para we. You, mesma coisa. E them para they. Joia. Então, agora eu tenho os dois aqui. Esse aqui é o sujeito e esse aqui é o objeto. Certo? Sem problemas. Eu sujeito, eu objeto, você sujeito, o objeto é a mesma palavra. Eu sujeito, eu objeto, ela sujeito, ela objeto. It é a mesma coisa. Nós sujeito, nós objeto. Você é igual, eles sujeito, eles objeto. Tem essa diferenciação aí entre eles, tá joia? Então, dando continuidade, eles vão substituir o quê? Os nomes que estão relacionados ao objeto da oração. Primeira frase, I talked to my father in the evening. Bom, a gente já sabe que aquele I ele é o sujeito, então nesse momento não me interessa o I, não quero falar sobre ele. Eu já achei o verbo, que é o conversar, certo? Agora, conversei com quem? Com my father. My father não é ele. Se é ele, é he, certo? Certo? Não, he é para sujeito. Esse aqui é o quê? Ele é o objeto da oração. Então não é he, é him. Muito bom. Segunda frase. Peter visited Mrs. Taylor. Verbo. Quem visitou? Peter, sujeito, não me interessa agora. Mas visitou quem? Visitou a senhora Taylor. A senhora Taylor é she, certo? Não, errado, seria she se fosse sujeito. Como é objeto, ele vira her.
Então a frase ficaria: Peter visited her yesterday. Na última frase ali, Liz went for a walk with the dog. Então a Liz, que é ela, foi dar um passeio com o cachorro. O cachorro é o quê? É it. Bom, no caso do cachorro, ele seria it de qualquer maneira, olha. Por exemplo, uma frase assim, para a gente substituir com um pronome. O cachorro comeu o passarinho em inglês. Sabe como ficaria? It, it, it. It. Ah, não, é passado, né? Comeu. It ate it. Estranho, né? Óbvio que numa situação dessa a frase estaria dentro de um contexto e você sabia que eu estaria me referindo aos dois. Até porque, se eu estivesse falando sobre um cachorro e um passarinho e eu dizer que um comeu o outro, ficaria um troço meio estranho, né? O passarinho comeu o cachorro. Não cabe. Próximas frases de exemplo que nós temos aqui, olha só. Emily was telling Matt and I about the game. Então aqui nós temos o verbo to be e o verbo to tell. Nós temos o past continuous. Então estava dizendo. Agora quem estava dizendo? Era a Emily, que é o sujeito. A Emily seria o she. Agora, estava dizendo para quem? Para o Matt. Será que é só para o Matt? Olha lá, Matt and I. Lembrando, se tem mais de uma pessoa e você é uma dessas pessoas, a gente está falando de we, certo? Depende, se fosse sujeito, sim. Aqui é objeto. Olha, estava dizendo, a Emily estava dizendo para quem? Para o Matt e para mim. Então eu não posso usar o we. Qual seria o pronome que a gente usa como objeto? Us. About the game. E se eu quisesse usar esse aqui também, esse game seria o it. Rui, mas ficaria estranha a frase she was telling us about it? Não, tá perfeito. Segunda frase, that game was hard for you and your son. Muito bom. Foi difícil. O que foi? O jogo. Então esse it é o sujeito. Foi difícil para quem? Para você e para o seu filho. Opa, duas pessoas e uma delas é você. Então, estou falando sobre you. O you também não muda, olha só. Seja ele sujeito ou objeto, mesma coisa. Joia? Outra frase. If you want to stay here, ask Mary and Paul. Muito bom. If you want, quem quer? Você. Você é o sujeito. To stay here, ask. Pergunte para quem? Pergunte para Mary and Paul. Então, esse Mary and Paul são duas pessoas onde eu não me incluo, então não é nós. São duas pessoas onde você não se inclui, então não é vocês. São duas pessoas terceiras, então a gente está falando de they. Porém, eu quero o objeto e não o sujeito. O objeto para they é them. Morreu o assunto. Simples assim. Joia? Prosseguindo então, olha só. Essa frasezinha, na verdade eu tenho uma aula mais completa, acho que está no curso de conversação, eu tenho essa aula gravada, onde eu falo sobre todos os pronomes. É uma frase coringa onde você pode substituir qualquer pronome, tá joia? Então nessa frase aqui, deixa eu ver qual que é o último que eu tenho. Remarks, não vai ter remarks. Olha só. Traveled with to Cairo. Viajaram para o Cairo. Bom, passado então, o verbo do passado serve para qualquer pessoa. O que significa que essa frase é assim, ó. Me. You. Him. Oh, I'm sorry. Wait. Baguncei o coreto aqui. Apaga a coisa. Apagou. You. He. Him. She. Her. It. We. Us. You. They e them. Então aqui nós temos todos os pronomes para objeto e aqui nós temos todos os pronomes para sujeito. Simples assim. O que acontece? Nessa frase eu posso fazer qualquer colocação. Eu posso dizer assim, ó. They traveled with you. We traveled with him. I traveled with them. We traveled with her. Aí por diante, eu posso fazer qualquer colocação. Qualquer sujeito cabe aqui, qualquer objeto cabe aqui. Joia? Maravilha. Bom, galera, aqui é o fim dessa parte. Então grave isso sempre que você quiser usar um pronome como sujeito. Esse pronome obrigatoriamente vai ser o seguinte.
Pera aí, vamos pegar o... Será que o verde fica aqui? Não, não fica. Pera aí, vamos achar o vermelho. Vermelho fica... Ó, fica preto ainda, legal. Então assim, ó, quero um pronome para usar como sujeito. As opções são I, you, he, she, it, we, you ou they. Simples. Agora, quero um pronome para usar como objeto. Me, you, him, her, it. Her ficou estranho. It, us, opa, you ou them. Maravilha! Super simples, super fácil, eu tenho certeza que você compreendeu cada palavra que eu falei aqui. Ótimo! Então vai lá e assiste o próximo vídeo sobre pronomes. Vai aprender um pouquinho sobre os pronomes reflexivos agora. Ou vai para os possessivos? Ou vai para qual você quiser, todos são importantes. Valeu, galera, sou o Rui Ventura, espero que você tenha curtido a aula e compreendido o conteúdo. Isso também vai te ajudar a resolver aqueles textos cabulosos que tem lá no Enem. Um abraço, até a próxima!